atualizações no Vasco, mais uma vez, não são positivas, tem a ver com penhora de ações da SAF. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Preciso falar agora sobre o Vasco, diz respeito à justiça, que penhorou 10% das ações da SAF do Vasco, criando uma jurisprudência extremamente perigosa. A treta diz respeito a um escritório de advocacia que prestou serviços na campanha do ex-presidente Jorge Salgado na eleição de 2020. Esse escritório de advocacia também garante que trabalhava para a 777 e cobra uma dívida de 3 milhões e meio de reais. Dívida cobrada do Vasco. O Vasco se defende alegando que inexiste qualquer identificação ou reconhecimento de firma no contrato que sustenta essa presente execução, não sendo razoável a cobrança acima de 3 milhões de reais em um contrato em condições precárias de validade. Apesar da justificativa do Vasco, a Justiça deu ganho de causa em primeira instância para esse escritório de advocacia pela cobrança de 3 milhões e meio de reais, até por isso penhorou 10% das ações. Por que eu falei que cria-se uma jurisprudência importante e perigosa? Porque a partir de agora, todo mundo para quem o Vasco deve certamente vai exigir percentuais da SAF do clube, o que torna a venda para o investidor ainda mais perigosa, preocupante e talvez até difícil de acontecer. Imagina que você é o Evangelos Marinax, um magnata grego que considera, discute a compra do clube e você fica a todo momento sendo informado de ações na justiça de ex-parceiros do Vasco que lhe garantem percentuais. Enfim, não achei a notícia boa, pelo contrário, extremamente negativa. Boa noite, Nicola. Saiu na Net Vasco que o Marinax já tem proposta pronta, milionária para o Vasco. DG, eu conversei com uma pessoa do Vasco que disse não ter nenhuma informação sobre Marinax, tá? Inclusive tem até algumas atualizações importantes para fazer para vocês sobre o Vasco. O Vasco não contratou o Rony e o Coelho, apesar de ter feito propostas tão boas quanto as do Galo, por conta da fama de mal pagador que a 777 deixou. O Palmeiras não quis fazer negócio com o Vasco porque ficou com medo de não receber de forma parcelada. E o Atlético Paranaense, depois de contratar o Léo Pelé, deixou bem claro, esquece o Coelho, a gente não vai vender o Coelho para vocês, porque a gente não confia que vocês vão pagar. Olha que coisa louca, tá bom? O Tasso está perguntando como é que anda a situação do Vasco. O Tasso, o Vasco colecionou algumas decepções nos últimos dias, entre elas o não acordo com o Fenerbahçe pelo GB. Mas o Vasco ainda estava tentando fazer com que o negócio fosse validado. O grande problema é que o prazo de inscrições na Turquia já fechou. Então os caras estavam tentando entender alguma alternativa, ainda que em condições diferentes, para que o negócio aconteça, tá? A ideia do Cruzeiro era contratar o João Vitor, mas eu já tinha contado para vocês ontem que o Vasco não estava disposto a vender o João Vitor. Se o Vasco vendesse o João Vitor por 6 milhões e meio de euros, que era a proposta do Cruzeiro, ele ia ter de pagar 30% dessa grana para o Benfica e ia continuar com uma dívida com o Benfica de 6 milhões e meio de euros. Isso sem falar em 10% de comissão. Enfim, negócio que não valeria a pena. Mas para falar sobre o Cruzeiro, o Gamarra foi contratado por empréstimo até o fim da temporada, está longe de ser um baita nome, mas aí eu perguntei para o próprio Matos nessa sexta-feira, Matos, com ele, tá fechado, vem mais alguém? E ele não respondeu. Isso me faz imaginar que o Cruzeiro ainda não tenha se fechado para a possibilidade da contratação de outros jogadores, tá? O Mateuzinho, boa noite, Nicola. Como é que andam os negócios do Vasco com o Garré? Nem contei em vídeo, mas é boa a oportunidade que você me dá para explicar. O que eu ouvi é que é muito difícil negociar com o clube russo. É só para vocês entenderem, o Garré quer jogar no Vasco, já deixou bem claro isso, e tem feito o papel de alguém que trabalha a favor, tá? O problema é que o time dele não parece muito disposto a fazer o negócio. Na semana passada, os representantes do Garré chegaram nos dirigentes do Vasco e falaram, se vocês apresentarem uma proposta com essas condições, vai haver negócio. O Vasco fez um esforço e apresentou para o Kyliav, deixa eu só ler o nome direitinho do time, Kyriav Sovetov. Kirlia
Krylia Sovetov, não vamos falar errado. O Vasco foi e apresentou para o Krylia Sovetov a proposta que o staff havia indicado que seria aceita. Depois de 48 horas, o Sovetov respondeu dizendo que não aceitava, que precisava melhorar as condições. O Vasco foi, mais um debate interno, será que conseguimos chegar nesse valor? Tá bom, conseguimos, manda a proposta. Já havíamos passado mais de 48 horas e nenhuma resposta. Enfim, os caras querem contar com o Garré, que é um argentino naturalizado italiano de 24 anos de idade. O Garré está muito afim de jogar no Vasco, mas falta o Krylia Sovetov fechar o negócio. Desempenho do argentino nessa temporada é bem pior do que na temporada passada. Em 23-24, ele fez 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Talvez agora, por conta dessas negociações, enfim, não sei o que acontece, mas são só 16 jogos e 1 gol marcado, nenhuma assistência, tá? Mas o Sovetov não, o Garré é alvo do Vasco, há essa dificuldade muito grande com os russos. O Ednilson está por aqui, pedindo para falar sobre o PEC, eu já mandei mensagem. Alejandro do Red Bull seria uma boa para o Vasco? DG, não acho. O Alejandro, que estava indo para o CSKA, ele é um centroavante. Eu não acho que o Vasco precise de centroavante, tá? A verdade é que hoje o Vasco precisa de pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A função do centroavante, o Verratti resolve bem. O Alejandro tinha negociação avançada para jogar no CSKA. Deixa eu ver se fechou. Alejandro, CSKA. Alejandro já fez exames médicos para assinar com o CSKA. Contrato de 4 temporadas, o time russo vai pagar a multa rescisória do atacante, que é de 5 milhões de euros, tá bom? Então tá respondido aí mais uma. Tirando o Palmeiras, que tem o patrocínio da Crefisa, os demais clubes que são mal administrados e devem demais, se não viraram o SAF, podem fazer. Andréa, é basicamente esse o movimento dos clubes brasileiros em relação à SAF. Quem virou SAF, virou porque estava no fundo do poço. Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. O Bahia é uma exceção. Bahia estava bem administrado, Marcelo Santana, enquanto presidente, fez uma bela administração. Acho que é um dos poucos. O Fortaleza também está virando o SAF, né? E é uma exceção. Mas os grandes clubes que viraram o SAF viraram porque estavam no fundo do poço. O patrocínio da Crefisa já nem conta mais, né? A Leila tirou os patrocínios e a Sporting Bet, apenas pelo patrocínio no peito e dentro do número nas costas, já paga mais do que Crefisa e FAM pagavam por todo o uniforme do Palmeiras. Então essa ideia de que a Crefisa que bancava o Palmeiras Zico não é real, ou pelo menos não era nos últimos anos, tá? O Palmeiras foi sendo estruturado por Paulo Nobre, por Gagliotti, também pela Leila, e hoje é o segundo clube mais saudável do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo. O DG Marcelo Santana na Europa tem alguma chance de voltar com reforços? Pode ser a solução caseira? DG, ele foi para a Europa para fechar a venda do seu quase xará, né? Do GB. E era ele quem estava tentando resolver essa questão envolvendo o desacordo ou a reprovação do GB nos exames médicos. Quem o torcedor do Vasco pode pôr culpa de não conseguir contratar atacantes? DG, o torcedor do Vasco escolheu né? Escolheu o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol. A informação que eu tenho é de que ele é o executor. Ele tenta fazer o negócio acontecer, mas ele esbarra quase sempre na incapacidade financeira do Vasco, que passa muito pela forma como o clube foi mal gerido pela 777, com uma série de dívidas que ficaram, com nenhuma entrada de receita, com pendências com todo mundo, enfim. Eu consigo entender o contexto. Eu acho diferente, por exemplo, do Palmeiras, que não vai ao mercado com mais coragem, apesar de ter um caminhão de dinheiro entrando. Foram 35 milhões de euros da venda do Vitor Reis, foram 23 milhões da venda do Luiz Guilherme, foram 60 milhões de euros da venda do Estevão, mais quase 60 milhões da venda do Hendrick. Enfim, tem muito dinheiro para entrar no Palmeiras. Então o Palmeiras poderia e mais, deveria ser mais audacioso, mais corajoso, mais incisivo nas contratações. Torcida vascaína, hoje é dia de clássico, às 9h45 da noite, será um jogo televisionado na TV Globo, e o Vasco já tem desfalques aí confirmado para esta partida. Paulo Henrique com incômodo muscular, Jair e Lucas Oliveira serão desfalque no Vasco da Gama para esta partida super importante, porque o Vasco precisa vencer
para poder continuar ali tranquilo e garantir já vagas nas semifinais do Campeonato Carioca. Se o Vasco perder esse clássico, pode acabar se complicando aí e corre risco aí de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. E o Vasco precisa muito vencer esse clássico, né, para até afastar um início de problemas, né? Que o Vasco vem atravessando de não conseguir contratações, vem sofrendo aí. Marcelo Santana está aí negociando com o Benjamin Garré, está tentando fazer lá um acordo, que o time russo lá é complicado de negociar com qualquer clube russo, né? Sabemos a dificuldade que eles impõem nas negociações, mas o Vasco faz a proposta aí para o jogador e para o clube lá para poder tentar trazer Benjamin Garré para o ataque da equipe. GB, né, foi confirmada aí a volta dele, já que não houve negociações, e o GB vai ser reintegrado ao clube e ao comando vascaíno aí no ataque do Vasco. Então deixe sua opinião nos comentários, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os conteúdos postados aqui no canal. À tarde voltamos com mais informações no pré-jogo de Vasco e Flamengo. Valeu!